Capítulo 5. Ageu e Zacarias exortam o povo. Ora, os profetas Agai, Ageu e Zacarias ben-Ido, Zacarias filho de Ado, puseram-se a pregar aos judeus de Judá e de Jerusalém em o nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Josadaque, dispuseram-se a reiniciar a construção do templo de Deus, que está em Jerusalém. E os profetas de Deus os encorajavam e cooperavam com eles em tudo. Tatenai, governador da província a oeste do Eufrates, Shetar-Boznai e seus companheiros foram logo lhes questionar: quem os autorizou a reconstruir esta casa e reerguer estes muros? E quais os nomes dos homens que estão liderando a construção deste edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario, e dele se recebesse uma decisão oficial a respeito do assunto. Esta, pois, é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território denominado Eufrates Oeste, Shetar-Boznai e seus colegas afarzaquitas, os oficiais que viviam na região do Eufrates Oeste, enviaram ao rei Dario. E o conteúdo do relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dari-Havesh, Dario, plena paz e prosperidade. Seja esclarecido ao rei que fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, a qual está sendo reedificada com enormes pedras, e as vigas de madeira já estão prontas para serem instaladas nas paredes. A obra está em franco progresso, executada com todo zelo e alto padrão de qualidade. Diante de tudo o que vimos, indagamos aos chefes da obra: quem vos deu ordem para construir esta casa e reparar estes muros? E também procuramos saber os nomes deles para a tua informação. E assim, anotamos para ti os nomes dos líderes deles. E esta é a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos empenhados na reconstrução da casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a concluiu. Todavia, depois que nossos antepassados provocaram o Deus dos céus até irritá-lo, ele os entregou nas mãos do caldeu Nabucodonosor, rei da Babilônia, que assim pôde destruir esta casa e levou o nosso povo cativo para a Babilônia. Entretanto, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro baixou um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele, pessoalmente, tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata originários da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tomado do templo que estava em Jerusalém e depositado no templo da Babilônia. E o rei Ciro os confiou a um homem chamado Shesbazzar, que ele havia nomeado governador, e lhe recomendou: leva estes objetos, coloca-os no templo de Jerusalém e reconstrói a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. Então Sesbazzar veio e lançou os alicerces da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e desde aquele dia até hoje se está edificando aquele edifício, mas ainda não está concluído. Portanto, se for do agrado do rei, que se faça uma busca nos arquivos reais da Babilônia para ver se é verdade que o rei Ciro publicou um decreto ordenando que se reconstruísse esse templo de Deus em Jerusalém. Estamos à sua disposição e aguardamos a decisão do rei sobre o assunto.